E sejam todos muito bem-vindos ao Europeycast, o podcast da família Europei. Você é nosso convidado especial. Já senta, já pega sua pipoca, porque aqui a gente vai ter história para contar hoje, né, Fabiano? É isso aí. É isso mesmo. Nosso primeiro episódio, a gente está muito feliz em receber você aqui para ouvir mais histórias, assim como a nossa, especialistas que vão trazer aqui muita informação importante para você que está imigrando para Portugal. Dá o play que é o Europei! Quero também estender as boas-vindas para você que está chegando. Então, se você chegou até o nosso canal aqui, até esse vídeo, tenho certeza aí que você quer saber sobre Portugal. Quem sabe está buscando aí imigrar, está buscando informações de como chegar em Portugal, de como tirar seu visto, de como chegar aqui, quem sabe, com uma casa, né? A nossa empresa, a família Europei aqui, o Europei Solutions. Depois a gente vai falar um pouco mais. Se você entrar aí nos nossos vídeos, né, no nosso canal, você vai ter mais informações sobre isso. Mas aqui nós estamos no Europeycast, né, no podcast da família Europei, como a Karen já falou um pouquinho. Então aqui a gente vai ter vários quadros, vamos ter entrevistas de vários segmentos, tá? Então provavelmente aí a gente vai fazer vários setores, né? Vários quadros diferentes aqui, seja com empreendedorismo, falar sobre finanças, falar sobre visto, sobre documentação, sobre imigração. Quem sabe contar histórias aí, né, dos perrengues de quem chegou aqui. Vamos buscar entrevistar quem já foi nosso cliente também. Nós já moramos aqui há quase 4 anos, aqui em Portugal. Então a gente tem um pouquinho de história para contar. A gente vai falar como é que foi, né, a nossa chegada aqui. Da nossa vida. De como foi até um pouquinho antes aí dos preparativos, como é que a gente veio parar em Portugal. Então você vai saber de tudo. Então fique ligadinho até o final aí, que vai ter muita informação importante para você. Nós morávamos em Piracicaba, São Paulo. Então, para você que é de São Paulo e conhece o interior, a gente morava ali em Piracicaba. Moramos muito tempo em Iracemápolis, né? E moramos ali 5 anos em Piracicaba antes de vir para Portugal. A Karen é de São Paulo, né? Eu só nasci no Pernambuco, apesar de por isso não tenho sotaque, só nasci no Pernambuco. Bem pequeno já fui pro interior de São Paulo. Depois a gente comprou um apartamento, né, em Piracicaba. Gostamos muito da cidade, né? Uma cidade acolhedora, uma cidade muito linda, uma cidade turística lá. Música famosa, né? O Rio de Piracicaba. Isso. Desculpa aí, eu minha música. E olha, já aproveitando também, já que ele cantou aqui, gente, a gente tá no Spotify também, tá? Então, se você quiser ouvir o Europeycast lá no Spotify, estamos aí na plataforma do Spotify. E falando um pouco da nossa família, se você entrar no nosso canal, você vê um pouco mais da história pessoal nossa, né? Mas a gente tem 2 filhos, o Anthony, né? Tá com 13 anos. E chegou aí recentemente o Liam, né? Chegou aí pra nos alegrar. Sim, que já tá com aqui 6 em Portugal. meses. 6 meses, né? A gente veio pra cá em 2022, né, Fabiano? 2022, né? E vamos contar pro pessoal que tá aqui nos ouvindo, nos assistindo, como que foi esse insight, né? Como que foi esse estalo, assim, de vamos imigrar, vamos pegar tudo e vamos para Portugal. Por que Portugal? Né? Vamos contar para eles? Confesso desde já que não era o meu sonho, né? A princípio era o sonho da Karen, né? De morar fora, de querer imigrar, mas Portugal não era o primeiro plano. Assim como muitos brasileiros, o famoso sonho americano, né? A gente tem esse sonho de ir para a América, né? Ir para os Estados Unidos. A gente decidiu isso no meio da pandemia. Infelizmente foi no meio da pandemia. Eu já tinha saído do meu emprego, que eu já estava há quase 8 anos de carteira assinada, né? Que era um vínculo que eu teria para se eu tentasse o visto para a América, para os Estados Unidos, se eu estivesse trabalhando, né? na escola. Mas como eu já tinha saído da escola, tanto eu como o Fabiano estávamos sem vínculos empregatícios naquele momento, né? Ele estava há pouquíssimo tempo no banco e eu estava ali empreendendo, iniciando ali a carreira de personal organizer, que um dia eu conto para vocês um pouco mais dessa parte empreendedora aqui, vou contar minha história empreendedora para vocês. Ali naquele momento, a gente decidiu entrar com visto de estudante, mas os consulados estavam fechados, né, Fabiano? E aí a gente ficou aí agora. Na época da pandemia, né? Foi. E não abriu para turismo, abriu primeiro para estudo. Eu lembro que foi em junho de 2021, em maio de 2021, abriu os consulados para o visto de estudante. E aí a gente já estava com assessoria, como eu sou pedagoga, pensei, vou entrar ali pedindo
porque eu dei aula em escola bilíngue, então isso vai nos ajudar. Mas tivemos ali em julho de 2021, dia 21 de julho de 2021, não esqueça dessa data. Foi uma data marcante, viu? Nós tivemos nosso visto negado. E foi assim, abriu o chão. Foi muito triste. E foi uma preparação bem grande, né? Foi uma preparação. A gente já estava com passagem comprada. A gente já tinha comprado. Olha só, a certeza era tão grande, né? De passar que a gente já tinha até comprado. A gente não recomenda, né? Não recomenda. Nem pra quem a gente ganhou as passagens, na verdade. É verdade. Nem para quem está vindo para Portugal, ou seja, para qualquer outro lugar. Se você ainda vai tirar o teu visto, né? Ainda vai tentar. A gente não recomenda aí comprar passagem. Exatamente. Como a gente tinha ganhado as passagens, já tínhamos as passagens compradas antes. E como tivemos o visto negado, falei, não, a gente tem que tentar de novo. Vamos tentar de novo, o meu I-20 já está pronto, a matrícula da escola já está feita. E a gente vai dar certo, vamos conseguir. A gente se preparou de novo, contratamos outra assessoria, gastamos aí bastante dinheiro. Na época aí quase 15 mil reais em DSs, em assessorias, né? Então foi muita coisa. Em outubro de 2021, tentamos novamente e fomos negados novamente. Pela segunda vez, olha só. Exato. Eu não sei, né? Se acaso alguém que já está assistindo aí, já tentou, ou se já conseguiu tirar o visto, se já tentou tirar alguma vez o visto para os Estados Unidos e foi negado, comenta aí abaixo se você já tirou, se você já tentou, se foi negado mais de uma vez. Então, escreve aí abaixo como é que foi, conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua história. Então, a gente fomos negados 2 vezes, aplicando para o visto de estudo, né? Isso. Você chegou a fazer a matrícula, né? Fiz a matrícula, eu era o F1, você e o Antônio era o F2. Acompanhantes, né? O acompanhante. Queríamos entrar de forma legal no país. Eu não queria entrar como turista e ficar presa no país. Eu queria realmente poder entrar e sair, né, de forma livre. E a gente nunca quis fazer nada irregular, ilegal. Mas com certeza Deus tinha um outro propósito para a nossa vida, que a gente não tinha ainda pensado em Portugal. Portugal não estava nos nossos planos por conta da língua. Eu queria aprender a língua inglesa, né? Eu sempre tive o sonho de aprender o inglês. A gente não estava mais... E chegou a um ponto, né, que trabalhando com isso, né, de se preparando tudo, né, para isso, foram vários meses, né, vendo. E você já começa a ver vídeo do lugar, você já se imagina no lugar. Sim. Você já não se imagina mais no teu país, né? A gente não imaginava mais no Brasil, continuar no Brasil. Então você já está planejando como é que ia ser, o que ia vender, o que ia fazer, né? Já falando para as pessoas que a gente ia para os Estados Unidos. Exatamente, já falava para as pessoas que a gente ia, porque já estava certo, não, ia dar tudo certo. Com certeza, eu confiava muito que ia dar certo, fomos muito confiantes para as entrevistas ali. Mas infelizmente esse naquele momento não era o plano de Deus para a nossa vida e a gente ficou muito frustrado, muito triste. Principalmente eu. Hoje eu entendo o propósito de Deus na nossa vida e eu agradeço muito a Deus por ele ter negado as nossas 2 vezes lá na entrevista. Porque hoje ele direciona a nossa família, a nossa vida para planos que a gente não imaginava, inimagináveis pra gente. E hoje a gente empreende aqui em Portugal, a gente é muito feliz, a gente gosta muito daqui. E assim, como que foi o momento que teve o estalo de vir para Portugal? O Fabiano falou, amor, vamos ver outro lugar, né? Vamos pensar aí outro lugar. Aí começamos a ver, mas não, o Canadá não dá certo. Antes da gente continuar falando um pouquinho das pesquisas que nós fizemos, dos lugares que nós pensamos, você tem que, já dar uma curtida aí no vídeo, por favor. Curte nosso vídeo, já aperta aí o sininho. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? Para você sempre receber aí. E ativando o sininho, né? Lógico, você já vai receber prontamente aí quando a gente colocar um novo vídeo para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, por favor, comenta, compartilha, curte, tá joia? E não esquece de se inscrever também no nosso canal. Agora a gente vai falar um pouquinho mais aí como é que foi agora. Estados Unidos, game on. Estados Unidos. E agora, para onde a gente vai? Eu queria que vocês comentassem também, escrevessem aí quais lugares vocês sonham ou vocês pensam em morar um dia. A gente falou aqui dos Estados Unidos, hoje a gente mora em Portugal, mas você já pensou em morar em outro país também, sem ser esses de repente? Comenta aí pra gente. Isso mesmo.
E assim, a gente queria a língua inglesa. Então pensamos Canadá, pensamos Irlanda, Austrália, até Reino Unido, pensamos em tantos lugares, mas nada disso dava certo para quem estava indo com família e os valores eram altíssimos, era muita burocracia e a gente estava exausto já da burocracia que a gente estava enfrentando, já tinha enfrentado no Brasil. Então, decidimos. Portugal, o Fabiano falou Portugal. Eu falei, foi ele que falou pra mim, eu falei, eu não quero saber de Portugal. Não, Portugal não tem inglês, vou fazer o que lá? Falar português? Que isso? Ele, não, mas Portugal é um bom país, né? Uma porta de entrada para a Europa. Vamos analisar com calma. E ali eu dei a chance, né? E começamos a assistir, só assistimos isso em casa, né? Era a nossa Netflix, era o YouTube, assistindo vídeos. Queríamos muito que tivesse um Europecast aqui, ó, um podcast desse, contando histórias de imigrantes, falando um pouquinho pra gente hoje ter um norte, né? A gente naquela época não tinha. Então mas tinha muito conteúdo bom, tinha alguns duvidosos, mas tinha muito conteúdo bom também, foi o que nos direcionou. E escolhemos Braga, né, pra vir. Bom, como eu já estava buscando tudo sobre a minha cidadania espanhola, já estava ali com alguma coisa engatilhada, a gente veio para tentar a manifestação de interesse aqui em Portugal, que na época era super possível. Hoje a nossa cidadania italiana, que nós nem sabíamos que podíamos ter, está saindo agora, nesse início do próximo ano, a gente já vai pegar aí o passaporte italiano, graças a Deus. Então a gente já sabia que tanto na questão europeia a gente poderia ali tirar a cidadania, no caso a espanhola eu sabia, mas tivemos a surpresa quando chegamos aqui que era mais fácil a italiana e tínhamos ali mais facilidade para tirar a italiana e hoje estamos nesse processo. Temos hoje a nossa residência CPLP, né? E estamos muito felizes aqui porque a gente empreende. Mas escolhemos Braga. Fala um pouquinho, Fabiano. Olha, antes da gente falar um pouquinho de Braga, é interessante que você falou dessa questão de cidadania, né? De tirar a cidadania. Eu queria falar um pouquinho da parceria que nós temos aqui, né? Nosso escritório aqui, a gente tem parceria com a doutora Joyce Leal, advogada, e ela também, além de outros trabalhos, outras áreas que ela atua também com a parte de cidadania, né? Exato. Então, eu não sei se você já pesquisou aí na tua família, ou se você, quem sabe, está em processo, está pensando, quer ver como é que funciona isso, de repente você tem na família e nem sabe. Então, quem sabe você possa nos procurar, enviar uma mensagem, a gente pode deixar também, né, na descrição do vídeo, deixar alguns links aí, da doutora Joyce e de outras parcerias que nós temos aqui também. Sim. Para você entrar em contato com ela e ver como é que funciona, se de repente você tem direito ou não, tá? Então, depois dá uma olhadinha aí. Porque a nacionalidade portuguesa também é uma nacionalidade muito boa. Não tínhamos aí a possibilidade da portuguesa. No caso, eu tinha a espanhola. Eu até poderia ter tirado a espanhola também, mas quando a gente viu a facilidade da italiana, a gente já veio com esse intuito de tirar a cidadania. Por isso viemos aí para fazer a manifestação de interesse, porque logo teríamos a cidadania. Mas demorou mais tempo do que a gente imaginava e por isso está indo para 4 anos que a gente está aqui. Por isso a gente teve que ir para a residência CPLP, né? Que graças a Deus deu certo, a gente está com o nosso cartão da residência CPLP hoje, mas ficamos aqui um pouquinho travados, né, Fabiano? Sem poder viajar muito, a gente ficou um pouco restrito. Então, por isso a gente sempre indica, venha com visto, veja um visto certo para você vir para Portugal de forma legal. Tem vistos aí, hoje o visto de estudante é um visto muito bom também, a gente indica bastante o visto de estudante, mas tem outros para você e sua família poder vir de forma legal para o país. E por falar em visto, né? Quem diria que hoje a gente também está trabalhando com isso, com assessoria. Exato. A gente vai deixar também aí na descrição o link da Aline, tá? Que trabalha aqui juntamente conosco nessa área de vistos. Então, chama ela também e verifica no perfil da tua família qual que é o melhor visto, tá? Que se enquadra para vocês virem aqui para Portugal. Isso mesmo. Bom, chegamos aqui em Portugal. Você estava falando de Braga, né? Braga. Que a gente... porque daí agora, beleza, vamos para Portugal. E agora, para onde? Apesar de Portugal não ser um país muito grande, depois que a gente está aqui, a gente vê que tem muita diferença de região, né? É muito diferente, porque, se não me engano, Portugal é praticamente do tamanho de Pernambuco, né? A área territorial, assim, de Portugal.
Acho que é um país hoje que está com cerca de 10 milhões de habitantes. Então, e agora, para onde nós vamos? Aí a gente começa a pesquisar. Acho que o primeiro ponto que nós fomos analisar, a gente pensou muito na igreja, né? Muito. Acho que foi, como nós participamos, né, de uma comunidade, nós somos adventistas do sétimo dia, então a gente pensou que vamos para um lugar onde tem uma igreja, né? Uma igreja, quem sabe, maior, ativa, Sim. que a gente possa participar, porque a gente sempre foi muito ativo na igreja. Que o nosso filho possa também, participar, né? também. Pensando também no Antônio, né? Ele chegou aqui, ele tinha 9 para anos. 10. 9 para 10 anos. 9 para 10 anos. Então a gente pensou numa igreja também que pudesse ter ali estrutura, né? Estrutura para atender, quem sabe, para trabalhar com jovens, crianças, né? Desbravadores que a gente já conhecia. Então fomos pesquisando, né? Aonde que tem uma igreja. Sim. E nessa busca aí... Foi muito legal, né, Fabiana? Porque na época eu canto na igreja, né? Então tenho ali alguns amigos, cantores também. E eles têm amigos em comuns. Enfim, a gente conheceu o Gabriel, né? Que hoje é nosso amigo aqui em Portugal. Mas que na época ainda não era. Era amigo de um amigo nosso. Ele falou, olha, o Gabriel acabou de chegar lá em Portugal, está em Braga, uma cidade chamada Vila Verde, ele mora lá, posso colocar vocês em contato com ele. Entramos em contato com o Gabriel, e o Gabriel super solícito, né, nos atendeu ali, começamos a amizade com a família dele, o Gabriel, a Kathleen, pessoas maravilhosas, e nos acolheu aqui em Portugal, né, nos mostrou ali, olha, Vila Verde é uma cidade maravilhosa, já nos encantamos, né? Nós já ficamos apaixonados por Vila Verde, já do Brasil. E fizeram essa ponte para nós, nos ajudaram aí com muita coisa. A gente tem muito que agradecer, Gabriel, a Kathleen, né, por ter nos recebido aqui. E foi aí que começou, né, a nossa vinda. Então já sabemos o lugar, já sabemos que vamos para Braga, Vila Verde, agora até, umas malas. Agora voltando um pouquinho, né? É interessante porque foi em outubro. Quando que foi a segunda entrevista? Foi em outubro. Foi em outubro. Segunda entrevista para os Estados Unidos negada. Foi negado. E nós chegamos aqui em Portugal no dia 1º de abril. Isso deu praticamente 6 meses. Sim, 6 meses. Praticamente 6 meses, né? Mas nós já estávamos fazendo um planejamento financeiro já há quase 2 anos. Isso também é importante de dizer. Mas olha que interessante, né? Essa mudança de chave, porque a ideia era dos Estados Unidos. Agora, 6 meses depois, nós estamos desembarcando em Portugal. Né? Sim. Então, foi também um planejamento ali. Depois, eu não lembro quanto tempo a gente decidiu. A gente decidiu uns 3 meses, assim, mais ou menos. Na verdade, depois que a gente foi negado, ficamos até bater o martelo mesmo, deu uns 2 a 3 meses pra gente poder comprar passagem antes, para poder pegar um valor melhor. E a gente cancelou, né? Daí a gente cancelou a passagem que a gente já tinha comprado. E agora, beleza, vamos para Portugal, vamos fazer tudo que é necessário. Começa o processo de vender as coisas. Exato. Pintar o apartamento, preparar o apartamento para ser alugado, né? E vender todas as coisas, vender os móveis. E Deus, assim, foi incrível, gente. Eu gosto muito de falar essa parte, porque, assim, quando você imigra, você escolhe um lugar e é da vontade de Deus, porque a gente coloca muito Deus na nossa vida, parece que as coisas vão fluindo, né? E foi o que aconteceu com a gente. A gente colocou o carro para vender, né, Fabiano? No outro dia já vendeu e a gente não esperava. A gente queria ainda despedir dos familiares, a gente não pôde ir, a gente ficou sem carro. De alguns familiares que estavam mais longe, a gente não conseguiu porque a gente ficou sem carro. Vendemos todas as coisas, saímos do nosso apartamento, ficamos alguns dias na casa dos teus pais, né? Sim. Ficamos alguns dias lá, porque a gente teve que entregar o apartamento. Umas 3 semanas. 3 semanas, né, para deixar tudo preparado. Fizemos um bazar de garagem, né? Foi. Bazar de garagem, colocamos roupa, sapato, vários itens, né, de casa lá para vender. Vendemos, acho que deu uns R$2.000, mais ou menos. Deu bastante, né? Foi bom. Depois a gente ficaram algumas coisas lá, acho que a nossa família ainda ficou, né, vendendo lá algumas coisas ainda depois. Mas a gente falou, vamos desapegar, né? Desapegar de tudo. E ainda ficou bastante coisa lá, assim, em caixas, né? Coisas pessoais ainda ficou. Sim. Agora a gente vai voltar lá, inclusive a gente vai voltar lá agora, depois de quase 4 anos. Vamos dar uma olhadinha como é que tá as nossas coisinhas lá, né? Então vendemos tudo, chega a hora da viagem, a gente contratou um transfer, né? Um transfer para nos levar lá de Iracemápolis até Guarulhos. Teve bem, quase que a gente não consegue. Quase que a gente perde o avião, gente do céu.
Conta aí também se aconteceu uma coisa parecida com vocês, porque a gente quase perdeu. E tem um vídeo aqui no canal. Verdade, né? Tem um vídeo. Depois você volta aí, vai no aí nos vídeos aí, dá uma olhadinha. Nosso como primeiro foi. vídeo. Nosso primeiro vídeo, né? Foi um sufoco, porque marinheiro de primeira viagem, a gente já tinha andado de avião, né? Mas a gente não tinha feito nada assim internacional. Tava cheio de mala, com criança, cachorro, papagaio. Mentira, não tinha animais, né? Não tinha animais. Mas ali com todas as coisas, e a gente chegou lá, eu tive que ainda imprimir, né? Tive que imprimir, acho que foi uma passagem, foi algum documento que eu tive que imprimir. Seguro viagem. Seguro viagem, acho que foi isso. E então, a gente se perdeu com o horário. Por quê? Acho que tem que chegar 3 horas antes no aeroporto. A gente chegou aqui, voltando 1 hora. A gente chegou faltando 1 hora, que já estava embarcando. Só que na verdade em 1 hora, se não me engano, acho que até antes de 1 hora, já começa, eu acho que 1h30, 2 horas, não sei, já começa o pessoal ir pro avião, né? Então quando a gente chegou, a gente estava de boa lá, né? Querendo gravar alguns vídeos, algumas coisas. E quando a gente foi ver, já tinha fechado. Já tinha encerrado o local ali para despachar, né? Para despachar o check-in, para despachar a mala e tudo mais. E daí eu fui perguntar, né? Onde que é, né? Sem muita informação, não saber como é que fazia as coisas, né? Daí ele falou, não, o voo de vocês já vai estar quase saindo. Nossa. Ele falou, não, entra por aqui, passa essa fila. Só faltava gente, ele reabriu lá um guichê só para não passar as nossas coisas, passou a gente na frente, acho que lá. Entra por essa fila aqui e tal, passa ali pelo raio-x, por tudo ali, vocês vão ter que ir correndo porque parece que só tá faltando vocês, né? Só tava faltando vocês. Gente, foi uma correria. A gente não conseguiu gravar quase nada do que a gente queria gravar no aeroporto. Saiu correndo no meio do aeroporto e eu atrás filmando, tentando filmar. Vocês vão ver aí no primeiro vídeo. Muito correria. Foi um sufoco. A gente chegou, foi correndo, daí na hora que a gente estava chegando, né, uma pessoa nos informou, vocês têm que vir, segue essa aqui, vai rápido porque já vai fechar lá a parte do embarque. Nisso que a gente estava correndo, estava vindo uma outra pessoa lá da companhia. São vocês, tipo assim, são vocês mesmos, né? Com o radinho na mão, eles estão aqui, achamos eles. Achamos eles. E a gente fomos os últimos, né? Fomos os últimos a entrar no avião, a gente foi um perrengue. Mas, graças a Deus, chegamos. Deu tudo certo, foi uma viagem tranquila, né? Uma viagem tranquila. A despedida não é fácil. Não, acho que essa é uma das piores partes, é a despedida, né? A despedida. Aí depois você dá uma olhada aí, mas cuidado para não se emocionar, viu? No vídeo. Todo mundo se emociona quando vê nossa despedida. É triste. Mas aí chegamos, a gente tudo novidade, chegamos em Portugal. E a gente já estava ali planejado financeiramente, então a gente já veio ali com um valor que dava para nos atender quando chegamos, com rendas, calções, que inclusive demos 6 rendas, né, adiantadas. Hoje em dia não existe mais isso. É muito raro acontecer, muito difícil. A gente tinha essa preparação e depois para chegar um valor ali também emergencial para nos atender até a gente conseguir trabalho. Então tudo isso é importante, a gente fala para você que está se planejando. A melhor coisa é você ter ali as rendas, ter os calções, ter um valor que vai te atender depois. Não adianta vir ali sem lenço, sem documento. Não, eu vou só ali com um pouquinho, vou conseguir uma renda, uma calção ali no imóvel. Não é assim que funciona aqui. Aqui a gente vê aí uma média de 4 a 6 entre rendas e calções que se pedem para quem está chegando. Não tem o fiador ainda, não tem nenhuma movimentação no país bancária. Então isso é muito importante vocês se prepararem. E também, além de rendas e calções, ter um valorzinho ali até o marido começar a trabalhar, a esposa começar a trabalhar. Se você vem sozinho, venha para ficar num quarto, para você trabalhar, porque o imóvel, normalmente quando você chega, vocês vão começar a trabalhar e ganhar um salário mínimo. Normalmente é isso que acontece. E o valor de um imóvel hoje, nem que seja um T0, é quase o salário mínimo, né? Nem que seja um T0, 600, 650 euros, o salário mínimo é 870, é isso. Então, o senhorio, como é que ele vai te aceitar ali num T0 para você ganhar um salário mínimo? Então, pense em tudo isso, tá? Normalmente, o senhorio vai aceitar o casal. E a gente conseguiu aqui, né, em Vila Verde, bem no centro da cidade, moramos durante 3 anos e 3 meses. Acabamos de nos mudar, fazem acho que uns 3 meses para 4 meses que a gente se mudou também aqui para o centro, num imóvel um pouco maior.
mas a gente mudou ali para na primeira vez, né, para uma casa mobiliada, uma casa um pouco mais antiga, né, um apartamento, na verdade, mais antigo. E gostamos muito da região aqui, uma região central. Aqui a gente está pertinho de Braga. Então, quando vocês também forem escolher um imóvel, fala aí, Fabiano, como que é a questão da localização? Às vezes, assim, muito centralizado, muito, eu quero no centro de Braga, eu quero no centro do Porto. Não vale a pena. Às vezes vale a pena cidades ali aos arredores, né? Depois vai ter um vídeo no nosso canal. Já vou dar um spoiler aqui. Vou comentar um pouquinho por cima, mas vai ter um vídeo específico falando sobre cidades, sobre locais ideais para chegar aqui em Portugal, né? Então nós fizemos uma busca na ocasião, pensando, como a gente comentou, né, aí da igreja, e nisso a gente encontrou o Gabriel. Gabriel é da igreja. Gabriel é da igreja também. E acabou que ele conseguiu esse apartamento em Vila Verde, que Vila Verde hoje, de Vila Verde para Braga, que a gente congrega em Braga, é coisa de 15, 20 minutos, né? Então é muito próximo, muito acessível. Então sempre a gente recomenda também, porque assim, a gente estava comentando de grandes centros, né? Porque Lisboa, capital, maior cidade do país. Depois tem Porto e depois tem Braga. Então normalmente nesses grandes centros os aluguéis, lógico, vão ficar mais caros, né? Então a gente falou que de ir para cidades em volta, né? Lisboa hoje está um absurdo, né? Eu falo só quem tem alguns trabalhos muito específicos para tentar aluguel em Lisboa, tentar arrendamento. Arrendamento é aluguel, né, pessoal? Então, para tentar um aluguel em Lisboa, só para quem de repente está vindo muito preparado com alguma profissão específica. TI muito... Porque os valores de aluguel ali são bem caros. Sim. Bem caros, né? Então, principalmente na região central de Lisboa, um imóvel simples, um de dois, a gente fala T2, por exemplo, de 2 quartos, a gente vai estar por volta de 1.300, 1.500 euros. Para mais. Por aí. Mais, 1.600. Então já dá valor de 2 salários mínimos, né? Isso. E falando de localização, Fabiano, também, o que a gente sempre indica, até mesmo para os nossos clientes, as pessoas que entram em contato com a gente, por que a gente escolheu, por exemplo, Vila Verde? Vila Verde hoje já não está tão mais barato do que Braga, assim, mas as regiões, as cidades aos arredores dos principais centros costumam ser um pouco mais em conta e está muito próximo, aqui é tudo muito próximo. 15, 20 minutinhos você está ali. Então, por exemplo, Barcelos, Guimarães, aqui falando do distrito de Braga, né? Barcelos, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Vila Verde, Povo de Lanhoso. Então, são cidades que estão próximas da cidade de Braga, que é a cidade principal, e se encontram imóveis um pouco mais baratos, né? Então, assim, é muito gostoso de se morar. Então, tem gente que fala, não, eu quero o grande centro mesmo, gosto do movimento, gosto ali de ver carros, apesar de que essas cidades que a gente está falando também tem muito movimento. Sim. Só que tem gente que gosta de grandes centros, ok, mas vai pagar um pouquinho mais caro por isso. Né? Então tem isso, então coloca no seu planejamento, pense ali nas regiões dos arredores ali dos principais centros. Porque eu acho que hoje uma grande preocupação das pessoas, né, é com relação ao trabalho, né? Inclusive, eu tô pensando, ainda preciso começar a estruturar, eu quero gravar alguns vídeos de distritos industriais, visitar algumas cidades aqui e mostrar algumas áreas industriais. Depois vocês comentem se vocês querem esse tipo de vídeo. E até, por favor, comentem aí que tipo de conteúdo vocês gostariam que a gente gravasse, que tipo de informação sobre qual assunto. Então vocês podem também dar ideias para nós gravarmos aqui, trazer pessoas, trazer especialistas também sobre algum assunto, sobre alguma área específica que vocês gostariam de saber, tá? Então comente aí que a gente vai dar uma filtrada e começar a preparar conteúdos mais específicos para vocês também. Então, uma grande preocupação das pessoas hoje é essa questão de trabalho, né? De procurar regiões de trabalho. Vamos falar um pouquinho de trabalho. Então, agora chegamos aqui, é tudo novo. É uma fase de adaptação. Né? Quando a gente estava para vir, eu já começava a olhar alguns sites, algumas empresas, de como mandar currículo, de como se preparar. Inclusive teve um post nosso, acho que foi ontem, sobre questão de currículo. Depois vocês dão uma olhada no nosso Instagram, voltem lá nos nossos conteúdos. Vai ter um post falando sobre trabalho, algumas empresas de RH, alguns sites específicos para você procurar. Sobre o currículo padrão europeu, que é o Europass, né? Então, tem muito conteúdo aí para vocês, tá? Depois dá uma olhadinha no nosso Instagram, a gente vai deixar o link. O link, mas já coloca aí, @europei_pt. Vai tá aqui embaixo. Aí, produção, por favor, já coloca aqui o nosso arroba, para você nos seguir lá também.
E porque lá a gente mostra mais o nosso dia a dia, né? Então tem post todo dia, tem store, então depois você fica ligadinho lá também. Então agora a gente chega em Vila Verde. E agora a preocupação, a gente está com o nosso euro, o nosso real convertido, né? Sim. Que é muito... A gente chegava nos mercados, meu Deus, que barato! Porque olhando assim, né, parece barato, mas aí quando a gente convertia, nossa, dava aquele... Porque agora é aquela preocupação, preciso começar a ganhar em euro, é tudo muito bonito, tudo muito novo, a gente quer comprar, nossa, a gente é uma maravilha, né? A gente quer comprar uma coisa de cada, porque tem muita coisa diferente. Sim. Né? Tem muita coisa diferente aqui, muita variedade, então a gente começa a querer levar um pouco de cada, né? Sim. Querer experimentar de tudo, tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado com a balança. Engordamos um pouquinho quando chegamos. Tem que tomar cuidado com a balança. Mas antes da gente começar a procurar trabalho, a gente precisa se estabilizar, ir atrás de documentos, né, de tirar tudo, de tirar as finanças, nas finanças, de ver sobre o NIF, né? Inclusive o Gabriel foi nosso representante fiscal. Foi nosso representante fiscal. Para tirar o NIF na ocasião. Ir atrás de tirar o NIS, que era muito mais simples, né? Era tudo mais fácil naquela época. Lá nos primórdios há 3 anos e meio atrás, nos primórdios, era muito mais fácil. Mas gente... Os aluguéis eram mais baratos. Os aluguéis, a gente pagava caro no nosso aluguel de 500 euros na época. Era como se hoje fosse um aluguel de 1.000 euros. Então, assim, para você ver como em 3 anos e meio para 4 anos faz diferença, né? E até a documentação, né, Fabiano? Porque assim, a gente ia ali e tirava com o representante fiscal, apesar que hoje indo com o representante fiscal você vai fazer um agendamento, normalmente não vai ser no mesmo dia, você vai agendar, pode ser que demore 2, 3 semanas, pode ser que dependendo da cidade até consegue para a mesma semana, depende, mas tem que ter um representante fiscal, alguém que vai te representar no NIF. Então, normalmente a gente indica ter um advogado, fazer estando ainda do Brasil, para já chegar com essa documentação, né? Exato. A gente veio com o PP4, agora tem que tirar o número de utente. E olha só, Deus foi muito bom para nós que a gente conseguiu rapidamente o médico de família. Mesmo sem a residência sem ainda. Sem residência. Né? Então, tem muitas pessoas que estão há muitos anos aqui que não tem médico de família. Mesmo com residência. Inclusive nacionais, né? Inclusive portugueses que não têm médico de família. A gente... foi presenteado aí por Deus, né? A gente conseguiu o médico de família logo quando chegamos. Vamos atrás de carro, começar a pesquisar que carro comprar. Então são várias coisinhas, né, pessoal? Conseguimos a indicação do Gabriel, do Lisandro. Inclusive, se você quer um carro bom, barato, de procedência, chama o Gabriel, vamos deixar o link dele na descrição também. Isso mesmo. É isso aí, Gabriel, ó, nota 10. Nota 1000. Nota 1000. Então, também se você quiser um carro, tá vindo para cá, já quer chegar com o teu carro, chave na mão, pode chamar o Gabriel, tá? Então conseguimos um carro, pagamos 1.600, um carro, um Astrinha que a gente teve. Nos ajudou bastante, né? Muito. Nos ajudou bastante. 1 ano e meio ficamos com o carro, fomos para tudo quanto é lugar, trabalhamos com o carro. Hoje os preços não estão mais dessa forma. Lógico que 3 anos e meio atrás, carros nesse preço já eram carros com uma condição melhor, né, de manutenção em si, de segurança, de procedência. Então a gente não recomenda carros muito, muito baratos hoje, né? E algo muito interessante, pessoal. Eu não fiquei limitado a áreas específicas e a trabalhos específicos, que a gente sempre recomenda, né? Para as pessoas quando estão vindo para cá, você tem, principalmente quem está imigrando, você tem que meio que se despir do seu orgulho, né? Lógico, você tem que tentar procurar algo na tua área de vocação, que você já faz. Mas quando a gente chega aqui, a gente precisa conseguir um trabalho o mais rápido possível. Para a gente começar a ganhar em euro, né? Principalmente para quem está precisando de documentação. Então, procurar um trabalho numa área, qualquer área. Depois que você estiver empregado, aí você começa a se preparar melhor o teu currículo, tu já tem a documentação. Então você começa a ir procurar depois na tua área específica. Mas chegando aqui, abraça aí no trabalho, né? Então, como eu já trabalhei em áreas bem diferentes, né, no Brasil, então eu fui preparando o currículo para várias áreas. E uma área que me chamou logo, quando eu comecei a mandar currículo, foi a área de produção, né, parte industrial, de serralheria. Comecei a trabalhar numa empresa que produz, eles chamam aqui de publicidade, comunicação visual, aí no Brasil é comunicação visual. Então, de fazer reclamos luminosos, impressões, banner, tudo essa parte, né? Adesivamento de carros. Então, e o que foi interessante é que
Eu tava para começar, deixa eu ver se eu lembro a história, eu tava para começar, a empresa me chamou no dia para eu trabalhar, tipo assim, eu comecei, como eu disse, eu comecei a mandar currículo ali entre o dia 10 e dia 15, poucos dias depois, um site que eu recomendo, o Net Empregos, Foi por lá, né, foi por lá, pelo site Net Empregos, vi uma vaga, mandei o currículo, eu acho que foi no mesmo dia, eu acho que eu mandei já depois das 6 da tarde, assim, no mesmo dia a empresa já chamou, já mandou o currículo respondendo, né, se eu podia ir lá conversar. Então, para você ver, tem muitas vagas, tá, pessoal? Tem muitas vagas, tem muito trabalho, aqui tem muito emprego. Então, fui chamado, né, ali para a empresa trabalhar como serralheiro, né? Então, eu já tinha experiência aí nessa área. E trabalhei nessa empresa, olha, eu entrei no acho que dia 27 de abril, né? Entrei no dia 27 de abril e saí em janeiro de 2024, né? 27 de abril de 2022. Quase 2 anos, e saí em janeiro de 2024 e só saí por quê? Por quê? Porque veio trabalhar comigo aqui na Europay Solutions. Isso aí. E a gente um dia vai contar essa história com mais detalhes, mas hoje a gente vai falar um pouquinho também. E o meu trabalho, né? O Fabiano conseguiu ali com pouco tempo, com menos de um mês. Eu já demorei ali quase 2 meses. Não chegou a dar 2 meses, mas foram quase 2 meses. Eu consegui numa fábrica de costura. Eu trabalhei uma semana em limpeza e foi bem puxado. Foi uma empresa de limpeza e não me pagou. Não tinha só uma semana que eu trabalhei muito mesmo. Então tome muito cuidado, gente. Não saia aí aceitando qualquer coisa também. Veja, faça um contrato ali, não é assim de boca, né? Tem que ser tudo certinho. E eu não recebi esse tempo que eu trabalhei. Então, assim, é muito complicado isso, né? E fiquei procurando, vi a área da limpeza, aí teve uma empresa que se chama House Shine, né? Que ali eles pegam pessoas que você faz recibo verde, é como se você abrisse o seu MEI, o recibo verde aqui é como se fosse o MEI, né? Você abrisse ali o seu MEI e você ficasse emitindo nota, né? Que no caso aqui é recibo verde para essa empresa. Então eu fiquei, e logo em seguida eu estava tentando na fábrica de costura aqui em Vila Verde. Então eu fiquei entre essas duas, estava quase dando certo, aí deu certo na fábrica de costura, era muito pertinho aqui também para mim. Era o quê? 5 minutos da minha casa de carro e a pé uns 15 minutos. Então, assim, valia muito mais a pena, e era um salário mínimo. Trabalhei quase um mês nessa fábrica de graça para aprender a costurar, porque eu me coloquei à disposição para aprender a costurar e depois eu consegui ali a vaga, comecei a trabalhar, fiquei 3 meses trabalhando lá. 3 meses. Foram meses dolorosos, apesar de que eu sei que tem fábricas que são piores, assim, o trabalho, né, um pouco mais puxado. Essa eu trabalhava sentado o dia todo, então eu ficava ali pegando a peça e fazendo a costura. Pegava outra peça e fazia a costura. Era uma máquina de costura que fazia o viés da roupa. Então aprendi a fazer isso, era um marzinho que passava e tinha que fazer certinho aquilo. E eu fiquei ali, ficava o dia todinho com a cabeça baixa ali fazendo o mesmo movimento. E para quem foi professora há muito tempo, trabalhava com pessoas ali, fazer isso, para mim foi bem difícil, né? Era bem complicado, mas era o que a gente tinha escolhido, emigrar, e a gente estava aberto ali a outras coisas até a gente conseguir ali o que realmente a gente queria, né? Durante esses 3 meses que eu trabalhei, eu já estava estudando outras coisas. Quando eu vim do Brasil, eu vim pensando, eu queria empreender em Portugal, o que eu vou fazer? Né? Vamos fazer o quê? Eu vou ser personal organizer, porque eu era no Brasil, fui, né, por pouco tempo, aí entrou a pandemia, não deu certo, depois de eu continuar. O que eu vou fazer? Já vim estudando alguma coisa. E quando eu cheguei, eu fui mostrar preço de mercados no Instagram, falar com o pessoal, e viralizou, e a gente começou ali a ter vários seguidores. E eu falei, eu vou aproveitar disso, né, para fazer ali um trabalho. E enquanto eu estava na fábrica, comecei a me conectar com algumas pessoas. Algumas pessoas, olha, tem um relocation aqui, mas como é que eu vou trabalhar com relocation dentro de uma fábrica? Como é que eu vou buscar imóveis? Não tem como, né? Vi ali a parte de agência de viagens, que aí eu conseguiria conciliar de alguma forma, né? Não iria ter que sair ali do trabalho, faria depois do horário.
mas vi que não era muito ali naquele momento a minha praia, né? Fiquei estudando muito, me conectei a uma pessoa que fazia relocation e ela me chamou para ser parceira só para indicar. E eu falei, não, eu quero trabalhar com você, né? E ali eu comecei a trabalhar e já tinha deixado bem claro que eu queria abrir a minha empresa aqui, que eu queria empreender aqui em Portugal. Então, ali depois de uns 2 meses que eu estava trabalhando com essa pessoa, eu já abri a minha empresa e comecei a Europay Solutions. Mas eu gosto muito de falar que da parte das férias da fábrica. Eu só fiz isso porque a fábrica entrou de férias. Se a fábrica não tivesse entrado de férias, talvez eu tinha ficado por muito tempo lá até eu conseguir ter alguma oportunidade. Então, gente, oportunidade. Aproveite as oportunidades. Sim. É porque eu sempre comento assim, Portugal, eu acredito que é um país de muitas oportunidades. Se você tiver à disposição e quiser empreender, é bem possível. Quando eu quis ser personal organizer aqui, eu vi que não era aquecido esse mercado. Não era, as pessoas não aderiam a esse tipo de serviço aqui, não era cultural do país. Algo que é mais cultural, no Brasil, o personal organizer, aqui não era. Então eu vi que não era esse o caminho. Então é bom você conhecer o mercado de trabalho, conhecer ali a parte que você escolheu para empreender, antes de começar a empreender. Porque às vezes você vem com aquela vontade, com tudo, não, no Brasil dá certo, aqui vai dar também. Calma, entenda, conheça o mercado, conheça o terreno, né? Um adendo aqui, é porque tem muita informação, tem tantos detalhes que não dá pra gente contar tudo num vídeo só, pessoal. Quem sabe depois, escreve aí também, se você já chegou até aqui nesse vídeo, você está gostando muito do conteúdo, então peço mais uma vez, se você ainda não curtiu, você curte, por favor. Se inscreve no nosso canal, aperta aí para notificações, compartilha esse vídeo, tá bom? E olha, no final, não deixe eu esquecer, no final vai ter uma surpresa para vocês. Surpresa para quem chegar até o final, segura, hein, gente? Porque a gente tem tantos detalhes, né, como eu estava comentando, eu tinha até esquecido. De falar sobre detalhes de trabalho, como é que funciona o trabalho, quem sabe sobre profissões, porque assim, no nosso podcast a gente quer trazer também aqui empresários, né, empreendedores, contar como é que foi o seu negócio, tanto de portugueses quanto brasileiros, ou quem sabe outras nacionalidades, para vir contar sobre o negócio deles aqui, a visão de negócio deles aqui em Portugal, como é que foi empreender aqui, então o que a gente quer trazer também. Quem sabe falar um pouco sobre direitos do trabalho, né, direitos trabalhistas, como é que funciona a férias. Mas que isso? Chegou há 3 meses, já tirou férias de verão, como é que funciona? A gente nem falou, eu entendia na época. E a gente nem falou de escola, né, a gente poderia depois falar, acho que nem vai dar tempo da gente falar, pessoal, senão o vídeo aqui vai ficar umas 3 horas a gente tem falando. Um vídeo aqui no canal já que eu falo da escola do Anthony, como foi a adaptação dele, tá? Mas já corre lá para assistir, não sei se dá para colocar aqui no card, aí produção, coloca aí no card. O vídeo da escola, tá? Falando da escola do Anthony. Mas um dia a gente fala um pouco mais sobre isso aqui no podcast também. Mas falando ali das férias. Quando entrou de férias, eu falei, eu preciso fazer acontecer. E quantos dias são? Se eu não me engano, são 23 ou 24 dias. Esses dias me corrigiram em algum vídeo aqui do YouTube, que eu tava contando sobre isso. Eu não me lembro, são 23 ou 24 dias. E eu falei, poxa, eu vou ter que fazer acontecer nesses dias. Falei com o Fabiano. Falei, olha, eu vou trabalhar com relocation. E quando eu saí de férias, eu comecei a buscar imóveis, eu comecei a falar que eu trabalhava com relocation, fazer chamada de vídeo com os clientes que estavam no Brasil. Fechei e em 24 dias eu consegui o salário da fábrica. Aí eu falei pro Fabiano, não vou voltar. Quando faltava ali 1, 2 semanas, eu falei, olha, eu acho que eu não vou voltar para a fábrica. Ele falou, tem certeza? Tem certeza? Ia ser uma preocupação, né, gente? Imagina. Uma preocupação. Porque com os custos, né, os custos do dia a dia, também vai ter um vídeo aqui, não sei qual a autora que você está vendo esse vídeo, talvez já possa ter sido lançado, um vídeo também falando sobre gastos, né, sobre gastos da família. A gente vai colocar aqui um pouquinho como é que funciona os nossos gastos, a média dos gastos. Então, a gente pensa, um trabalhando fixo, agora o outro vai empreender, vai sair, vai dar certo? Porque pode ter altos e baixos, pode ser sazonal. Será que vai dar certo? Porque eu só trabalhando, de repente não vou conseguir suprir todos os gastos aí, né, da casa. Então, houve essa preocupação da minha parte. Que é natural, né? Ainda mais o chefe da casa. Só que eu tinha muita certeza que daria certo. Eu consegui ver ali que em tão pouco tempo
eu consegui a confiança das pessoas, consegui passar a confiança, né, do meu trabalho, de tanto que eu queria fazer acontecer aqui em Portugal e buscar os imóveis ali, que eu era confiável, e essas pessoas começaram a confiar em mim e começaram a aderir ao meu trabalho, né? E isso foi algo foi a virada de chave que eu percebi que ali era o caminho para mim, que o que iria dar certo, queria só crescer, e foi isso que aconteceu. De lá para cá só cresceu. Mas foi muito difícil tomar essa decisão, não é uma decisão fácil, né? Porque a gente tinha chegado há poucos meses. E como assim? Eu vou sair, vou empreender. Não foi fácil, foi realmente algo de muita coragem, né? Foi algo muito difícil, mas deu certo. Foi um risco, né, que a gente corria. E ali eu comecei com essa pessoa e depois eu fui fazer do meu jeito, né, ali trazendo outros serviços. Eu queria realmente fazer um serviço completo. Quando foi em novembro eu abri atividade, quando foi em janeiro a gente inaugurou a Europay Solutions e trabalhei o ano de 2023 todinho sozinha, fazia tudo, gente, fazia chamada de vídeo, cuidava das redes sociais, buscava o imóvel, entregava o imóvel, ligava tudo, ligava água, luz, gás, internet, fazia tudo sozinha. E aí, quando chegou em dezembro, eu falei pro Fabiano, olha, eu acho que tá na hora de você vir me ajudar, porque eu não tô mais dando conta, né? Realmente a gente tá crescendo, muita gente vindo atrás, e ele viu essa necessidade, viu a oportunidade também, e em 2024... É isso aí, eu saí da empresa, não foi fácil para a empresa. É verdade. A empresa não queria, fizeram de tudo para que eu não saísse. Mas eu tinha tomado a decisão, a gente chegou num ponto que a gente viu que não tinha mais como, né, deixar a Karen sozinho aqui, então não vamos unir forças. Chegamos num ponto que já posso sair, que a empresa já está rodando bacana, de uma forma bacana, financeiramente que a gente já consegue aí suprir, né? Então unindo mais a minha força ali junto, a gente poderia crescer muito mais, né? Lógico que empreender não é fácil. Não. Tem que ter muito planejamento, É doloroso. Estrutura, é doloroso. Tem altos e baixos, né? Então só quem é empreendedor sabe, né? Mas graças a Deus estamos aí, o Europay crescendo cada vez. E o Europaycast agora, agora, que saiu aqui. Crescendo cada vez mais. A gente vai deixar aí também na descrição todas as informações de como você entrar em contato conosco. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma empresa muito bem estruturada, né? Sim. Oferecemos um serviço aí de excelência para quem está chegando em Portugal. Então a gente fala que a gente tem aqui um ecossistema de imigração. Exatamente. Né? Tudo que você precisa aí, desde a sua passagem aérea, desde a sua preparação até a sua chegada aqui, a gente tem tudo. Assessoria curricular, a gente busca o teu imóvel, relocation, passagem aérea, quiser comprar carro, visto. Se for estudante, a gente tem parceria até com escolas para aplicação. Então, a gente deixa teu imóvel tudo pronto. Então, assim, tudo que o imigrante precisa, a gente tem aqui hoje da Europay. Então, se você quiser nos contatar, procurar os nossos serviços, a gente vai deixar tudo aí, de como você fala com a gente, tá bem? É isso mesmo. E assim, vamos agora caminhando para o fim aqui do nosso podcast. Tem muito mais informações, eu sei que vocês querem saber muito mais informações, mas depois, como eu disse, comenta aí que tipo de assunto, que detalhe você gostaria que a gente falasse aqui. E daqui a pouco tem, no finalzinho, tá acabando. Tem uma surpresa especial. E olha, já tem o episódio 2, já foi gravado. Uma pessoa muito especial vai contar uma história fantástica aqui para vocês, então já se liga. Por isso que você tem que estar com o sininho para poder receber o próximo episódio também aqui, que a gente vai trazer uma pessoa sensacional. Olha, a gente vai fazer agora um bate-bola aqui entre eu e o Fabiano, que é o que a gente faz e vai fazer com todas as pessoas que vierem aqui. Sempre a gente vai fazer esse bate-bola. Eu vou falar valendo. Aí eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar a resposta e o Fabiano também. Tá? Então, eu não sei, eu não vi antes isso, tá? São respostas rápidas. Rápida. Isso, tem que ser rápido. A primeira coisa que vem na cabeça, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Melhor comida portuguesa. O Fabiano vai falar e eu vou falar. Eita. Tá? Já é? Não. Vai já começar? Já vai começar. Já então começou? Vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Peraí, a gente fala junto? A gente fala... Você fala e eu falo. Tá. Você fala e depois eu falo. Melhor comida portuguesa? Melhor comida portuguesa. Francesinha. Pastel de nata. O que dá mais saudade do Brasil?
Família? Para não responder igual você, comida. Churrasco. Burocracia. Brasil ou Portugal? Portugal. Portugal. Cidade favorita em Portugal? Vila Verde. Guimarães. Eu gosto muito de Vila Verde, mas para não falar a mesma, né? Portugal, verão ou inverno? Verão. Eu gosto dos dois, mas verão. Verão. Eu gostava do inverno no Brasil, mas mudei. Um dia eu te conto. Depois a gente pode falar sobre isso. Como eu disse, é muita coisa, gente. Falar sobre o clima, como é o clima aqui, como é o inverno, como é o verão. As estações são muito bem definidas. Olha, eu tô cortando o bate-bola aqui, mas depois a gente fala. Viver em Portugal é incrível. um sonho. Mesmo que no começo não era a minha primeira opção, mas depois que eu estive aqui eu descobri que realmente esse era o sonho do coração de Deus que se tornou o meu. Olha, vou cortar de novo o bate-bola aqui. Faltou a gente falar muita coisa, pessoal. Acho que a gente vai ter que gravar um outro episódio, só nós dois. Um conselho rápido para quem vai migrar. A gente choveu numa olhada, é planejamento. São vários tipos, né? Mas planejamento principalmente financeiro. E eu vou falar paciência, porque a cultura é diferente, as pessoas são diferentes. Tenha paciência, entenda que cada um é de um jeito e não ache que tudo é pessoal, porque eles têm a cultura deles, o jeito de falar. Às vezes a gente mistura muito e acha que tudo é contra a gente. Não é, tenha paciência. Bom, a gente está chegando ao final, então a gente quer saber de surpresa. Que pena. Bom, eu não combinei nada com a Karen, mas a gente falou bastante aqui também sobre trabalho, né? Sim. E eu pensei, se você for lá no nosso Instagram, chamar no direct e falar que você viu esse vídeo aqui, viu o primeiro episódio do podcast, a gente vai disponibilizar para você um material sobre currículo, sobre vaga, sobre empresa. Escreve lá podcast. Pode escrever lá, manda no direct lá, podcast, que a gente vai lembrar e a gente vai disponibilizar para você material aí sobre como você editar o seu currículo, como é que funciona aqui, e também material aí de assessorial, material que só quem contrata o serviço de relocation tem, tá? Mas como é o nosso primeiro episódio, eu tô bonzinho aqui, eu vou disponibilizar para você, tá bom? Não percam o próximo episódio, a gente espera que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui no EuropeCast, contando um pouco da nossa história, nossa trajetória, desde lá do Brasil até chegar aqui em Portugal. Contamos nossos perrengues. Se você chegou aqui no final, não viu tudo, volta lá, assiste tudo. Assista os nossos outros vídeos também, já se inscreva no canal, compartilha muito, porque vai ter muita coisa boa. E é isso, gente. Muito obrigado por você ter vindo, nos acompanhado, ter chegado até aqui, até o final do vídeo. E fique atento aí às nossas redes sociais, a gente sempre está fazendo muitas postagens bacanas, campanhas, promoções também aí com relação ao serviço de relocation, tá? Então é isso aí. E é isso aí. Vem pro Europei! Tchau, tchau! Tchau!